Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Renê, meu nome é Nath. Eu sou a Cássia. Estamos aqui para representar e falar com vocês mulheres que formam a base da pirâmide social. Representam o maior grupo populacional do país. Ou seja, a maior parte da população que tem menos renda, menor acesso à educação de qualidade. Geralmente são as chefes de família e os seus rendimentos são menores em relação aos demais grupos sociais. Recebem até 2 salários mínimos e têm menos oportunidades no mercado de trabalho. Muitas pessoas vivem com trabalho informal ou empregos de baixa qualificação. Mulheres negras formam a base da pirâmide social e econômica no Brasil. Cerca de 60 milhões de mulheres, em sua maioria na pobreza extrema, e sofrem com a precarização do trabalho. Resumindo, mulheres negras no Brasil enfrentam vulnerabilidade elevada, racismo estrutural, que nos coloca em lugar de subalternidade, erotização por ser negra ou pobre, violência doméstica, feminicídio. Estamos aqui para dar voz a vocês, mulheres, que formam a base da pirâmide social e que continuam sendo invisibilizadas. Falaremos do que muitos se recusam a falar. Vamos lembrar que mulheres negras existem e merecem respeito. E trazer assuntos que abrem os olhos de mulheres negras que, sem perceber, viram massa de manobra. Que são usadas como objetos, apagando a nossa história. Fazem isso depreciando tudo o que vem do povo negro, seja na cultura, na religião e até a nossa cor. Amaldiçoando e fazendo com que nós odiemos nossos ancestrais. E enquanto te usam para apagar a sua própria história, você permanece sendo a base da pirâmide social. Lembre-se que enquanto você perde tempo atacando símbolos ancestrais e a religião alheia, tem gente ganhando com a sua cegueira. Porque enquanto você continuar sendo a voz daqueles que lucram com a sua ignorância, você permanecerá recebendo o menor salário. A sua educação dos seus filhos ou parentes permanecerá precária. Continuará esperando meses na fila do SUS por um exame que pode salvar a sua vida. E se você ignorar que o Brasil é um Estado laico, você poderá ser a maior vítima daqueles que querem nos manter neste ciclo da pobreza. Sim, porque usam da nossa fé para regredir leis que nos protegem. Quer um exemplo disso? Há 85 anos atrás foi aprovada a lei que permite a interrupção da gestação. Quando foi aprovada, permitia a interrupção nos casos de estupro e risco de vida para a gestante. Posteriormente, o STF passou a permitir para casos de anencefalia, que é a ausência de cérebro no feto. Em nenhum momento é citado um limite temporal para a interrupção da gestação nestes 3 casos. Mas antes de seguir, é importante lembrar que a anencefalia não é tão rara e atinge 1 a cada 1000 fetos. Nos casos de risco de vida para a gestante, qualquer mulher devido a problemas de saúde pode ser obrigada a interromper a gestação. Só um adendo. Mulheres negras, indígenas e quilombolas são mais afetadas, devido a questões socioeconômicas, dificuldade de acompanhamento pré-natal e saúde básica. E a mortalidade materna entre adolescentes de até 14 anos supera a média nacional. Guarde muito bem esta informação, porque agora vamos falar daquele caso que mais atinge as mulheres negras e pobres, que são as maiores vítimas de violência no Brasil desde a infância. A lei garante, por enquanto, a interrupção da gestação resultante de estupro. Por enquanto. Porque em outubro de 2025 foi encaminhado para o Senado Federal um texto que modifica esta lei, um projeto que impede a interrupção após a 22ª semana de gestação, mesmo nos casos já previstos em lei. Altera o Código Civil e estabelece que o nascituro terá direito inviolável ao nascimento sadio e harmonioso. Mas, tanto faz o sofrimento da mulher que carrega um bebê que vai morrer poucas horas após de nascer, que morra a mulher que corre o risco de perder a vida se a gestação continuar. E dane-se o sofrimento psicológico da mulher ou menina que tiver que carregar e parir o fruto de uma violência. Afinal, eles são pró-vida. Mas a vida de quem? E se você acha que está ruim, calma, a coisa só piora. Em outubro de 2025, o texto que foi encaminhado ao Senado suspende uma norma do CONANDA. CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A norma publicada em 2024 trata do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E da garantia dos seus direitos, a resolução do CONANDA determina que crianças e adolescentes tenham acesso a informações sobre o próprio corpo, que permitam a identificação e a denúncia de situações de violência sexual. Garante a elas autonomia para interromper a gravidez fruto de um estupro de maneira segura e protegida, sendo esta vítima encaminhada para o serviço de saúde, sem precisar de autorização prévia dos responsáveis, recebendo escuta especializada e a vontade dela sendo cumprida, mesmo se houver divergência com os responsáveis. O caso deve ser obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar e também à polícia, sem que isso influencie no procedimento. Lembrando que em casos de divergência com os responsáveis, o Ministério Público e a Defensoria Pública devem ser acionados, para intermediar a situação e garantir que seja cumprido o direito da criança. A maior discussão é sobre o poder familiar sobre a criança, e foi exatamente
exatamente essa questão que usaram como argumento para a suspensão da norma do Conanda. Mas se realmente estivessem preocupados com a proteção da vítima, se lembrariam que para preservar o direito à vida e à saúde, de acordo com o artigo 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. O artigo 227 da Constituição Federal é a base do regulamento do ECA. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos das crianças e adolescentes com absoluta prioridade, mantendo-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O ECA estabelece que os crimes previstos na lei são de ação pública incondicionada, ou seja, sendo que 78% foram contra meninas de até 17 anos e 64% contra menores de 14 anos. E de acordo com o Anuário de Segurança Pública em 2024, foram 34.500 registros de estupro de vulnerável contra crianças de até 13 anos. E 63% dos autores desses crimes eram familiares das vítimas e 29% eram conhecidos das vítimas. Por esse motivo é importante ter uma equipe multidisciplinar para atender a vítima, e com a suspensão da norma do Conanda, essas vítimas podem ter os seus direitos negados. E com isso, muitas meninas podem ser revitimizadas, porque grande parte desses crimes acontecem dentro de casa e praticados por conhecidos. Mas a pergunta que fica é: a quem interessa calar uma vítima de violência sexual? Por enquanto, esta menina será atendida, seus direitos preservados e seus abusadores identificados. Agora imagine se esse texto for aprovado. Certamente por medo, chantagem, vergonha, a vítima não denunciará o abusador. E vamos reforçar: os abusadores estão dentro de casa ou são pessoas conhecidas das vítimas. E é exatamente por isso que é tão importante que a criança receba educação sexual, saiba mais sobre o seu corpo e, principalmente, saiba reconhecer e denunciar um abuso. E entenda que a educação sexual não é para induzir a menina a iniciar a vida sexual. Ao contrário, isso evita que a menina seja vítima de abuso. E desconfie de pessoas que querem evitar a todo custo que uma criança tenha educação sexual. Afinal, uma criança orientada saberá reconhecer os sinais de que está sendo vítima de abuso e pode denunciar o abusador. E lembre-se que a normativa do Conanda defende exatamente isso, que uma criança conheça o seu corpo e saiba reconhecer um abuso. Mas para atacar a normativa, usam o argumento de que os pais não teriam poder de decisão sobre a vida da criança, desconsiderando que em muitos casos essa criança pode ser vítima de abuso praticado dentro de casa. Se ainda está difícil de entender, fica claro que na verdade não existe preocupação com o bem-estar da criança. Porque se houvesse, levariam em consideração uma decisão do STF em relação às testemunhas de Jeová, que garante a eles o direito à recusa de transfusão de sangue. Mas isso não se estende a menores de 18 anos, prevalecendo o direito à vida e à saúde. Uma pergunta: você ouviu algum deputado se rebelar contra o STF quando ficou decidido que a recusa de transfusão de sangue não se aplica a menores de idade? E é exatamente o fato de não ter interferência dos responsáveis na decisão da criança é o que garante o direito à vida e à saúde dela. Você acha mesmo que os responsáveis denunciarão o autor do crime, sendo que o próprio responsável pode ser o abusador? Por isso fica difícil acreditar que estão pensando no bem-estar da criança. E na maioria das vezes só se tem o conhecimento de que uma menina foi vítima de abuso quando ela aparece grávida, ou seja, essa criança pode estar sendo abusada há meses ou até por anos. Mas o que traz indignação é saber que há mulheres que apoiam uma decisão que pode acabar com a vida de uma menina. Será que é porque a maior parte dessas vítimas são meninas pretas e pobres? Essas mulheres até podem ser intocáveis, ao contrário de você, mulher pobre, negra, periférica, que lidera como vítimas da violência em números nas estatísticas desde a infância. Lembre-se de que você vive em um estado laico, onde a religião e a fé não devem pautar leis que impactam a vida de outros. E é usando da nossa fé que muitos políticos usam o nome de Deus para tirar nossos direitos. E quando nos damos conta, estão aprovando leis contra nós, que nós mesmas apoiamos sem perceber. Há um nível em que repetimos as palavras deles de que somos pró-vida, mas sem nos perguntarmos qual vida importa para eles? Certamente não é a sua, afinal você é só a base da pirâmide social. Ainda temos muitos assuntos para falar, como a solidão da mulher negra, os desafios que ainda temos pela frente. Desafios como os ataques à educação e a outros programas de assistência social, mas também falaremos de amor, fé, bem-estar. E é claro que falaremos sobre coisas do dia a dia e de coisas que elevem a nossa beleza. Curte, compartilhe e principalmente comente nosso vídeo, nossa interação será muito importante e siga a Neta da Dita no Insta. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, em breve estaremos de volta!